Olá, galera! Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e na aula de hoje de trigonometria nós vamos falar sobre as razões trigonométricas. Se você gostou da ideia, deixe o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos que nós vamos colocar. Vamos começar a nossa aula de hoje falando dos conceitos iniciais dentro da trigonometria. Primeiramente, você sabe o que significa trigonometria? Se nós separarmos aqui pelas cores vermelha, verde e azul, nós temos aqui três palavrinhas. Tri significa três, gono significa ângulo e metria significa medida. Então, analisando aqui 3 ângulo medida, dá para você perceber que é alguma coisa referente a triângulos. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Bom, agora que nós vimos já o conceito inicial, vamos verificar os elementos de um triângulo retângulo. Esses 3 pontos, o ponto A, ponto B e ponto C que aparecem aqui, eles vão ser chamados de vértices do triângulo. São as pontas do triângulo. Quando você interliga dois vértices 2 a 2, você vai fazer aparecer 3 elementos aqui, A, B e C, que são chamados de lados do triângulo. E todo triângulo tem esses 3 ângulos aqui destacados. Um deles é 90 graus, porque é um triângulo retângulo, e ele tem outros 2 ângulos que são considerados agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, A, B e C são ângulos do triângulo. Quando você quiser fazer uma notação para informar o ângulo, você pega o ponto referente ao vértice e coloca o circunflexo em cima. Você está relacionando isso aqui a um ângulo. Vamos fazer agora observações a respeito do triângulo retângulo. O A ele é conhecido como hipotenusa. É o maior lado que tem no triângulo retângulo. Ele sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, do outro lado. Ele é sempre oposto. E os outros lados B e C, eles vão ser chamados de catetos. No caso desse triângulo aqui, o ângulo A mede 90 graus, ou seja, ele é um ângulo reto. E os ângulos B e C são considerados ângulos agudos, ou seja, são ângulos menores que 90 graus, cada um. Quando você soma os 3 ângulos internos de qualquer triângulo, sempre vai ser igual a 180 graus. Então, nós podemos dizer que quando você soma os ângulos B e C, que são os ângulos agudos desse triângulo, a soma deles vai dar 90. Então, a soma dos ângulos agudos sempre vai dar 90. Por quê? Porque existe um ângulo reto lá que já vale 90. Então, 90 mais 90 vai dar 180. E uma relação que é bastante utilizada aqui no triângulo retângulo é essa que aparece aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Alguém lembra qual é essa relação? Ela é conhecida como o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa sempre é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza até aí, gente? Então vamos ver o que é o seno de um ângulo agudo. O seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Então, você tem aqui um triângulo retângulo, está destacado aqui os lados, né? A hipotenusa e os 2 catetos. O seno ele vai ser considerado como o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quando nós nos referirmos a seno dentro do triângulo retângulo, nós vamos estar nos referindo a esses 2 ângulos, o ângulo B e o ângulo C, que são os ângulos agudos que aparecem aqui no triângulo retângulo. Então, quem é que vai ser o seno de B? O que é o seno? Não é o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa? Então, o ângulo B está bem aqui. Ó. Então, quem é o cateto oposto a ele? É esse que está do outro lado, ou seja, esse lado B. E a hipotenusa só existe uma aqui, que é o A. Então, isso aqui vai ser dado como B sobre A. Agora, quem é o seno de C? O C é esse ângulo aqui de baixo. Ó. Esse aqui é o C. Então, quem é o seno dele? É o cateto oposto a C, que no caso aqui é esse lado aqui, ó, que é o lado C, que é o cateto C, sobre a hipotenusa. Então, isso aqui vai ficar como C sobre A. Então, gente, fiquem bem atentos para você verificar
qual é o cateto que está oposto àquele ângulo. Se for o ângulo B, o oposto a ele é o cateto B. Se o ângulo escolhido for o ângulo C, o cateto oposto a ele é o cateto C. Tranquilo? Vamos adiante. Cosseno de um ângulo agudo. O cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então, aqui temos mais uma vez o triângulo retângulo. O cosseno é dado pela medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos pegar novamente os dois ângulos aqui considerados agudos. Quem é que vai ser agora o cosseno de B? O B é esse aqui, ó. Quem é o cateto adjacente a B? Olha, o B é oposto a ele, esse lado Bzinho aqui. Então, o outro cateto que está aqui do lado, ó, bem aqui, é o cateto adjacente a esse ângulo B. Então, vai ficar C, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é A. Então, vai ficar C sobre A. Se o cosseno for do ângulo C, que é esse aqui abaixo, o cateto oposto a ele é o C. Mas o cateto adjacente é esse bem aqui, ó, que é o cateto B. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ficar B sobre A. Então, verifiquem com calma na hora de identificar quem é o cateto adjacente. Adjacente sempre é esse que está aqui bem ao lado do ângulo. Ó. Do B, o adjacente é o C, e do C, o adjacente é esse cateto Bzinho aqui. Tangente de um ângulo agudo. O que é a tangente? É a razão entre a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Novamente, o nosso triângulo. E tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do ângulo B. O B é esse ângulo agudo aqui. Ó. Quem é o cateto oposto ao B? É o Bzinho. E quem é o adjacente a B? É o Czinho. Então, vai ficar B sobre C. Já a tangente do ângulo C vai ser cateto oposto ao ângulo C, que é o Czinho, sobre cateto adjacente a ele, que é esse Bzinho. Então, vai ficar C sobre B. Muito cuidado para definir quem é oposto e quem é adjacente. A maioria dos erros que acontecem nessa parte inicial é justamente na identificação de quem é oposto e quem é adjacente. E aqui nós vamos fazer uma conclusão. Aqui está o triângulo retângulo. E aí nós temos aqui, nós sabemos que a soma de B mais C, que são os ângulos agudos do triângulo, sempre vai ser iguais a 90 graus. Eles são considerados, gente, ângulos complementares, tá? Ou seja, ângulos, quando a soma de dois ângulos dá igual a 90, é porque um ângulo é o complemento do outro. Eles são complementares. Então, quando os ângulos são complementares, qual é a conclusão que nós vamos tirar aqui dessa questão? Vamos ver aqui. Quem é o seno de B? Ó, o B está aqui. O seno de B é cateto oposto, B sobre hipotenusa. Então, vai ficar B sobre A. Quem é o seno de C? O C é aqui, ó, cateto oposto, Czinho, sobre hipotenusa A. Cosseno de B, está aqui o B. Cosseno de B é cateto adjacente, que é o Czinho, sobre a hipotenusa. Então, é C sobre A. Cosseno de C, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser Bzinho sobre A. Tangente. Tangente de B, está aqui o B. Tangente, o que é a tangente? É cateto oposto, Bzinho, sobre cateto adjacente, C. Então, fica B sobre C. E tangente de C é aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar C sobre B. Aí, essa aqui é a conclusão que nós chegamos, tá? Nós tiramos todos esses valores daqui. Quando você tiver numa questão, num problema, esses valores A, B e C vão ser dados por números. E aí você vai chegar em várias frações aqui. O que nós podemos observar dessa conclusão? Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que o valor que deu para o seno de B é o mesmo valor, aqui, ó, o seno de B, é o mesmo valor que deu aqui no cosseno de C, ó, B sobre A, aqui B sobre A. Então, eu posso dizer que o seno de B é igual ao cosseno de C. Outra observação. Observem aqui que o cosseno de B é C sobre A. Então, o cosseno de B, ele aparece bem aqui também, ó, C sobre A.
Então, eu posso dizer que o cosseno de B é igual ao seno de C. Então, eu posso dizer aqui também, gente, que toda vez que a soma dos ângulos der 90 graus, ou seja, os ângulos agudos de um triângulo retângulo, o seno de um ângulo sempre vai ser igual ao cosseno do outro. Ó. Seno de B é igual ao cosseno de C. Cosseno de B é igual ao seno de C. E a tangente? O que a gente pode falar aqui da tangente? Ó, um é B sobre C, outro é C sobre B. Nós vamos dizer que essa tangente aqui, observem aqui, a tangente, ela é o inverso da outra. A tangente de B é o inverso da tangente de C. Então, vou escrever 1 sobre tangente de C. A mesma coisa eu posso escrever a respeito da tangente de C. É 1 sobre a tangente de B. Isso quer dizer que é uma inverso da outra. B sobre C é igual a C sobre B. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.